Muito bem, estamos ao vivo pela TV Assembleia, começando a partir de agora mais um Por Dentro do Legislativo, nosso podcast que tem como objetivo apresentar para você que acompanha a produção de conteúdo da TV Assembleia, o trabalho das frentes parlamentares e das comissões permanentes, que são dois instrumentos muito importantes aqui dentro para melhor elaboração das leis. Eu sou Paulo Radamés e estou já aqui no estúdio da TV Assembleia com a minha amiga Janaína Garcia, que vai conduzir esse programa comigo e apresentar o nosso convidado. Satisfação, Paulo. Ótimo estar aqui com você para conduzir esse programa tão bacana e tão importante, que é realmente, como você mencionou, falar desses instrumentos tão importantes aqui da nossa Casa de Leis. E hoje o nosso convidado é o deputado Lídio Lopes, ele que é coordenador de duas frentes, o de assistência social, o de defesa de assistência social e também o de defesa da criança, do adolescente. Tudo bem, deputado? Tudo bem, uma satisfação poder estar aqui por dentro do Legislativo. Paulo, Janaína, muito obrigado pelo convite, em poder participar e poder trazer alguns esclarecimentos à população sul-mato-grossense e principalmente nossa atuação aqui no Parlamento Estadual, das frentes que a gente defende e quais são as nossas bandeiras também de atuação. Exatamente, deputado. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar especificamente o de assistência social. Como o senhor mesmo disse, é uma bandeira que o senhor defende há muitos anos, aí, acho que desde o início do mandato do senhor. E eu queria que o senhor me falasse por que essa causa se torna tão importante. Qual que é a sua relação? Bem, primeiro porque eu me identifico muito com isso. Desde a minha infância eu venho trabalhando muito e sempre aprendi muito a assistir as pessoas. Eu cresci vindo de uma família simples, uma família humilde, no interior do estado, e meu pai, ele ensinava muita gente a fazer as coisas. Só para vocês terem uma ideia, na minha cidade, na época, não tinha essa história de funerária, nem Pax. Tinha muita madeireira, então meu pai ia lá nessas madeireiras, ele arrumava umas madeiras aparelhadas, empilhava, fazia um depósito no fundo da minha casa, e quando morria alguém, eu era menino e eu ia lá com ele. A gente media a pessoa, vinha e a gente fazia o caixão. Eu ajudava ele a serrar, pregar, e com a minha irmã caçula me ajudava a forrar o caixão naquela época, aqueles tecidos roxo caixão. Então meu pai dizia o seguinte: olha, se a pessoa não teve uma vida digna, pelo menos nós vamos dar uma vida digna, porque um sepultamento digno. Porque naquela época as pessoas eram envoltas em rede, em lençol, naquela cova no chão, e não vala tinha comum. vala comum. Então o caixão era fabricado de madeira mesmo, a gente fabricava e forrava aquilo e dava um sepultamento às pessoas. Foi assim que eu aprendi a servir, porque ele tinha uma frase para mim é uma frase célere dele que eu carrego até hoje. Ele dizia o seguinte: na vida, você sempre tem que estar com as mãos estendidas para ajudar alguém. Porque um dia elas podem estar estendidas, precisando de ajuda, e você vai encontrar alguém que vai estender as mãos para te ajudar. Então foi assim que eu pautei a minha vida. E quando eu cheguei então no Legislativo Municipal em Campo Grande, que eu fui vereador e depois aqui na Assembleia, já estabelecido nesse quarto mandato, eu procurei sempre levantar essas bandeiras, as bandeiras de poder assistir, de poder atender, de poder socorrer as pessoas. E com isso, a gente teve uma atuação muito voltada para a área da assistência social. Obviamente que você chega no Legislativo, você começa a legislar e você vai aprendendo, principalmente a diferença do assistencialismo e da verdadeira assistência social, de ver as pessoas praticando assistência social, de ver a máquina pública, que são os municípios, os entes, podendo servir através da assistência social e ver o cidadão, a cidadã lá na ponta, que precisam dessa mão amiga do poder público, poder assisti-los. Então foi dessa forma que eu sempre bati. Entre esses dois? O assistencialismo é aquilo que a pessoa vai lá, serve, compra, leva e faz, né? A assistência social, na verdade, é através dos programas. As pessoas são assistidas pela máquina pública, mas tem que se adequar e se encaixar aos programas que existem. Os programas do governo, aquilo que é atendido. Os municípios, eles têm CRAS, CREAS, Centro de Convivência, que são os CCIs, isso da parte adulta, tem todas as áreas da criança, do adolescente, né, as casas de convivência, os abrigos. Então, tudo isso são equipamentos públicos que estão à disposição das pessoas. Mas a pessoa está usando a máquina pública para se promover. Não pode existir isso. Por quê? Eu, como parlamentar,
atendi, acho que muito poucas pessoas que vieram através de mim para poder buscar hoje um respaldo dentro do município. Eu nunca pedi para que fosse me entregar uma cesta básica na casa de alguém. Eu sempre encaminhei para a secretaria, ligava para o secretário, ou aqui de Campo Grande, ou do município, e pedindo, olha, pede para uma assistência social ir lá fazer uma visita nesse endereço, ver se a pessoa se enquadra dentro de algum programa que está estabelecido para poder atendê-las. Então, isso é assistência social. E a assistência social trabalhado com muita seriedade. E com isso, sempre fui me apaixonando cada vez mais em fazer essa defesa, em fazer essa bandeira. Por isso que eu presido à frente hoje aqui e presido uma comissão nacional hoje, que a UNALE também criou. A UNALE é a União Nacional de Legisladores e Legislativos, né, e qual eu tive a honra de poder presidir essa instituição. Hoje eu sou vice-presidente, mas eu presido uma comissão específica nesse sentido, que é a Comissão da Assistência Social, e que a gente tem algumas bandeiras a nível nacional. Legal, que deputado. Inclusive foi criada recentemente essa comissão, né? Foi, pela UNALE, né? Numa reunião que o senhor participou, foi esse ano, deputado? Foi o mês passado. Nós tivemos em Brasília, numa reunião da UNALE, e aí foram pautadas as comissões, e a gente sugeriu para que a gente pudesse demandar nesse sentido. Quando eu fui presidente da UNALE, eu tive o cuidado de fazer levantamento em todas as assembleias legislativas do país, e das 27 casas legislativas, apenas 7 tinham a frente parlamentar em defesa da assistência social. E aí, então, eu consegui falar com os presidentes, falar com os deputados que atuavam na área, e a gente criou isso em todas as casas legislativas, essa frente em defesa da assistência social. E com isso a gente tem uma bandeira que a gente tem discutido a nível nacional. Mas, deputado, por que isso? Porque a assistência social ela tem uma demanda gigantesca. Vou citar um exemplo para vocês. Na pandemia, né, no período do Covid, da pandemia, a gente teve uma demanda muito forte na saúde. E as pessoas só olhavam isso, a saúde, saúde, saúde. Mas talvez uma demanda triplicada foi na assistência social. Então, hoje a gente considera que a assistência social é a prima pobre da saúde. Porque a saúde ela tem os índices constitucionais, ou seja, 15% do orçamento você é determinado e obrigatório gastar na saúde. Isso está na Constituição. Na Constituição, tem nos orçamentos, inclusive, né? É obrigatório, como 25% na educação. A assistência social não tem nada, ela não tem nenhum índice, ela vive de repasses que o SUAS faz, né, através do Ministério, que chega nos municípios, os municípios trabalham e destinam recursos dentro do seu orçamento para assistência social, mas não tem um índice cravado, e essa é uma das bandeiras nossas, inclusive em discussão nacional, para que a gente tenha um índice constitucional que esteja estabelecido no orçamento da União, no orçamento dos estados e do município. Isso iria fortalecer a atuação legislativa no âmbito estadual. Para né? poder atender muito. Por que eu falo que na pandemia a demanda foi maior na assistência social? Porque enquanto você tinha, às vezes, um pai internado lá no hospital com Covid, você tinha a esposa e mais 3, 4 filhos na casa, dependendo da mão da assistente social, que pudesse atender, que pudesse servir, que pudesse estar lá, a falta que suprir a falta que aquele pai estava fazendo, atendendo em alimentação, atendendo, às vezes, com abrigo, com cobertor, com roupa. Então, são vários fatores que geram e que demandam na assistência social. E é o problema que a gente tem. Nós chegamos no momento que todo final de ano a gente tem que ter uma briga a nível nacional para reposição e recomposição do orçamento do SUAS, porque nunca chega o suficiente para atender essas demandas. Por quê? Porque a gente não tem os índices. Agora mesmo, no Mato Grosso do Sul e talvez em muitos estados, a gente está passando um grande problema. O que é? Com essa reforma tributária, foi tirado o FIS, que é o Fundo de Investimento Social. Foi extinto isso. Então, o que o governo fez? O governo pegou, em vez de ter esse valor que já era pré-fixado para os municípios, que daí a Secretaria de Assistência Social do município já se programava comprando cesta básica, comprando cobertor para o período do frio, em atender as demandas do município. Quando foi tirado, ela não pode mais contar com esse recurso. Esse era um fundo, deputado, que vinha do Executivo Federal para o municipal? Não, o estadual passava para os municípios. O que aconteceu? Com essa reforma tributária que houve, eles
colocam esse recurso dentro do repasse do ICMS, ou seja, tirou a sigla Fundo de Investimento Social e repassa junto no bolo que vai do ICMS para o município. Só que quando o recurso chega lá no município, o secretário de Fazenda lá, que mexe com a finança do município, ele não vai lá saber, junto com o prefeito, vamos ver, isso aqui é do FIS, não. Ele quer pagar as contas do município. Ele considera aquilo como orçamento ele do município. Ele pega aquele dinheiro que é no município, que o município recebe, paga as contas do município e não determina aquele problema. E aí nós começamos a ter inúmeros problemas. Eu recepcionei aqui, fiz reuniões com o COEGEMES, que é o Conselho Estadual da Assistência Social, com o SESC, que é o Conselho Estadual da Assistência Social também, e a gente pôde começar a discutir isso. A gente levou essa demanda ao governador Eduardo Riedel para poder rediscutir isso, repactuar isso, porque senão os municípios ficam com a dificuldade. E aí teve uma oportunidade que eu tive com todos os prefeitos reunidos na SomaSul, porque era um momento que a gente viu o encurtamento do cobertor da assistência social, ou seja, o recurso diminuindo, e os municípios vendo que ter que fechar unidades como CRAS, como CREAS, que são realmente os centros de referência de atendimento às pessoas. E nós ficamos muito preocupados com isso. E aí nós fomos fazer uma reunião na SomaSul com todos os prefeitos, dizendo para eles, olha, vocês precisam ajudar a cobrar dos parlamentares federais para que eles coloquem recursos, porque quando nós somos o Ministério, o que o Ministério disse? Olha, a gente não tem recursos que vêm do parlamento, emendas dos parlamentares para cá, e a gente também não sofre essa demanda dos parlamentares da bancada federal. Eles vêm aqui, pedem recursos, sempre que os deputados vão, quando os prefeitos vão na bancada federal pedir recursos, ou pede para a saúde ou pede para a infraestrutura. Nunca pede para assistente social. Tanto que saiu dessa reunião, alguns deputados começaram a me ligar. Como é que eu faço para ajudar a assistente social? Como é que eu faço para atender? Os prefeitos ligavam e falavam, como é que eu faço para pedir recursos? Então, na verdade, é um setor esquecido, que as pessoas demandam muito, mas que pouco conhecem, no final das contas. Pouco conhece e falta o olhar do parlamentar realmente no período de mandato, e não só no período eleitoral, porque o período eleitoral é um período que é muito usurpado disso. As pessoas às vezes correm atrás de saber as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade para poder contratar, ou vem aquelas pessoas para poder ajudar na campanha, que infelizmente é uma politicagem que é feita só no período eleitoral. Depois se esquece tudo disso, né? As coisas passam e os problemas continuam. Então, nesse sentido que eu sempre me sensibilizei em poder defender uma bandeira e estar correndo atrás para poder viabilizar isso. Não só no Mato Grosso do Sul, mas a gente poder viabilizar hoje em nível de Brasil. A discussão em nível de Brasil defendendo essa bandeira da assistência social para que a gente tenha um percentual destinado para a assistência social, para o SUAS, e aí nós temos certeza que nós vamos conseguir fomentar muita coisa. Porque a minha fala sempre é o seguinte, aonde se você consegue tirar 1%, vamos supor, da saúde, que é bastante bom se você tirar da saúde, porque tem município que gasta muito. Campo Grande, por exemplo, 2024 gastou 36% do seu orçamento na saúde, enquanto que a Constituição obriga e determina você gastar 15%, mas nunca é o suficiente, você vai gastando, vai ter investimento, fazendo... Sim, a gente está vendo recentemente a questão, até repercutiu aqui na Assembleia da Santa Casa também, só isso aí já é um exemplo claro. A demanda da saúde é muito grande, então Campo Grande gastou 36% do seu orçamento na saúde. Se você tirar 1% desse valor, na saúde, tem reflexo, mas nem tanto se você pegar isso e jogar na assistência social, porque na assistência social ela vai repercutir como se fosse 10% a 15% de investimento, porque o valor é alto e você trabalharia preventivamente. Se você trabalhar preventivamente com a família, com as pessoas que estão lá nas casas, os lares, estão desprovidos em algumas condições, você vai amenizar muito no lado da saúde, porque são pessoas que estão menos adoecidas, gerando menos consumo de medicamento, menos demandas hospitalares. Então, esse é o nosso foco, é de trabalhar preventivamente através da assistência social, ajudando e podendo fazer pelas pessoas do Mato Grosso do Sul. Muito legal. E, deputado, a gente aqui na TV Assembleia está acostumado a trabalhar com divulgação todos os dias, né? A gente está divulgando o trabalho dos parlamentares, e uma fala que me chamou a atenção sua foi pouca gente acaba conhecendo de fato a importância e também conhecendo a própria existência desse setor da assistência social, né? A Frente Parlamentar vai estar preocupada em divulgar a estrutura do SUAS. A gente fala todo dia na internet, a gente vê alguém falando defenda o SUS, mas ninguém lembra do SUAS. Como o senhor disse agora, pouco
pouco lembrada, até pelos próprios parlamentares federais. Existe essa preocupação em divulgar a estrutura da assistência social para a população? Existe muito essa preocupação. Nós temos o SUS, que é o nosso programa de saúde. Eu falo que o SUS é o único programa 100% gratuito do mundo. Não tem nenhum outro país que tem um programa SUS como a gente tem aqui, né? Com toda uma dificuldade que pese o SUS, é um programa que deu certo. Atende as pessoas, atende gratuitamente todo o sistema de saúde e consegue socorrer muita gente. O problema do SUS é que os valores pagos pelo SUS são muito aquém daquilo que demanda a área médica, a área da medicina. A medicina é muito caro, para você fazer um curso, todo atendimento é muito caro. Diferente da assistência social, que a lei do SUS, ela veio aí faz 45 anos, já estabelecida essa lei do SUS, que ajuda, né, caminha muito para frente, sustenta, mas que ficou muito esquecida. E aí que vem exatamente aquilo que eu disse há pouco. O objetivo, por exemplo, do sonho de consumo de qualquer política, às vezes, é você ter acesso, né, à central de cadastro, à gerência do cadastro de uma Secretaria de Assistência Social, né? Diferentemente de mim, porque eu nunca me preocupei com isso, eu nunca fui atrás, eu não faço política disso. Por isso aquela diferenciação entre assistencialismo. Exatamente, do assistencialismo e da assistência social. Então, eu nunca me preocupei com isso. Muito pelo contrário, preocupei das bandeiras de ver o resultado sendo aplicado. E o que acontece? Essas demandas, elas existem na ponta, é no município que tem. É o município que tem os equipamentos, não é o Estado. O Estado está no macro, né? Ele precisa viabilizar recurso e mandar o recurso, então, para os municípios. As demandas, elas geram na ponta, que são a ponta dos municípios. Mas, através dessa comissão que a gente está brigando hoje, que a gente instituiu, que a gente está brigando com os parlamentares a nível estadual, porque as demandas, elas chegam nos parlamentos estaduais, é a gente que está nos estados e não chega lá no Ministério. Então, através disso, nós estamos alavancando essa discussão para que a gente tenha índice realmente, para que a gente estabeleça para o SUAS um índice constitucional para que todos os municípios, o Estado saiba o que realmente ele pode ter, o que ele pode ser aportado e o que ele terá de recurso do governo federal. Deputado, hoje como que a Frente atua em conjunto com essas organizações da sociedade? A gente acompanha par e passo essas organizações porque as organizações fazem um papel fundamental no meio da sociedade. Elas conseguem reprimir uma demanda muito forte que vai para as prefeituras, para os municípios, uma geração. E aí, obviamente, que a gente trabalha, né, tanto com aquelas entidades que elas não são custeadas pelo município, que não tem os convênios com os municípios, muitas delas sobrevivem através de emendas parlamentares, ou seja, da bancada federal, da bancada estadual, ou até mesmo das câmaras municipais. Porque hoje as câmaras também têm recurso, então eles vão lá, a gente aporta emenda para poder demandar isso e poder atender. Então nós estamos correndo atrás, temos discutido com entidades, hoje mesmo eu recepcionei no nosso gabinete o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, né, a parte da diretoria, discutindo isso, discutindo as emendas parlamentares que foram alocadas no município de Campo Grande, para ver essas demandas e poder atendê-las da melhor forma possível. Muito bom. A gente está aqui, você que está acompanhando por dentro do Legislativo, está ao lado do deputado Lídio Lopes, presidente, coordenador, aliás, quando a frente é coordenação, né? E comissão é presidência. Isso. Então a gente está com o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social, apresentando o trabalho tão importante dessa área aqui dentro da Assembleia Legislativa. A gente vai fazer um breve intervalo, né, Jana? Com certeza. E a gente volta daqui a pouco para falar sobre outra frente parlamentar coordenada pelo nosso deputado. Fica de olho. Fica ligado. Você sabe qual a importância do trabalho dos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa? Representar cada um de nós, cidadãos. A cada palavra proferida, a voz de muitas. Nos atos de fiscalização, a garantia de direitos. Nas leis propostas e aprovadas, melhorias na saúde, educação e segurança. Atração de novos investimentos que geram empregos, renda e o crescimento da nossa gente.
Se os deputados estão comprometidos com o desenvolvimento sustentável de nosso Estado, nós, os cidadãos, somos coautores dessa transformação. A nossa participação fortalece a democracia e ajuda a construir o futuro, o nosso futuro. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Retornando aqui com Por Dentro do Legislativo e recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado Lídio Lopes. Aqui a gente já conversou, Paulo, no primeiro bloco, sobre a frente que o deputado coordena há anos, que é o em defesa de assistência social. Isso mesmo. E agora nós vamos falar em defesa da criança e do adolescente. A gente sabe, deputado, que ambas, elas caminham juntos, né? Elas estão relacionadas. Como que vai ser esse trabalho agora também com essa frente em defesa da criança e do adolescente? Janaína, a gente também tem um foco muito apurado nesse sentido, né, em defesa da criança e do adolescente. Eu também faço parte de uma frente nacional que é chamada FENACRI, Frente Nacional em Defesa da Criança e do Adolescente, onde nós já tivemos encontros em todas as regiões do país, nas 5 regiões do país, discutindo isso. E o que me levou a discutir mais, cada vez mais, a minha efetiva defesa na bandeira disso. Eu ainda, quando era vereador, eu trouxe um palestrante que veio do eixo Rio-Brasília para fazer uma discussão na época sobre pornografia. Eu atuei como advogado criminalista há muito tempo e fazia muita audiência na vara da infância e juventude, porque às vezes era um jovem, um adolescente que se envolvia com o mundo das drogas, cometia algum delito, eu ia acompanhar isso muito de perto. E aí eu, como advogava muito na área penal, eu via o poder que isso tinha de influência sobre as crianças, principalmente no que tange a pornografia, porque sempre quando você estourava no eixo Rio-São Paulo, uma boca de fumo ou algum local de delinquentes, algum sistema assim, o que eles encontravam nessas prisões? Droga, arma e material pornográfico. E isso insuflava, estimulava a pornografia contra a criança. E quando eu trouxe esse conferencista fazer aqui, ele trouxe todo o seu material, expondo tudo isso, ele me assustou quando ele me deu, na época em oculto, um vídeo, um CD, que era um vídeo que estava sendo preparado pelo Ministério da Educação, e aquele vídeo nos causou um pavor muito grande, porque era na época que era chamado, que foi dado um nome na época, chamado kit gay, que alguns falavam que não existia, mas aquilo existia e muito, uma defesa daquilo, teve uma briga muito grande na Câmara Federal, no Senado. Foi por volta de 2013, isso, né? Na Câmara, no Senado, teve uma discussão muito forte, muito apurada disso, porque aquele material estava sendo produzido para colocar, para levar as crianças. Daí tinha 2 vídeos veio 3 vídeos, 2 me chamou a atenção muito forte. Era um numa escola, inúmeras crianças no pátio de uma escola e uma professora ensinando para a menina como é que era ser sensual, como é que ela tinha sensualidade. Aí eram umas menininhas com mini saia e elas todas dançando, os meninos sem camisa, e a menina vinha dançando com o bumbum e encostava no menino. Frente. Isso eram crianças de 6, 7 anos? 7, 8 anos de idade. Então, mostrando desde pequeno como era ser sensual. E numa outra, que deixei mais estarrecido, e quando eu mostrei para algumas pessoas, não tinha quem assistisse e não chorasse, na época, que era uma mãe deitada na cama, só com as roupas íntimas, sutiã e calcinha, com o seu bebê de 3 anos de idade, e ela colocava ele em cima dele, e ele, com o bilauzinho ereto, ele mexia, movimentava e vai, né, para não falar a palavra final, e aquilo realmente causava
um terror na gente. E aí nós começamos, então, essa frente, a Frente Nacional, a gente foi discutindo isso, e a FENACRIA, que realmente foi para cima disso e conseguiu barrar tudo isso ser produzido, né, para que espalhasse isso pelo país. E aí, na época, nós fizemos vários encontros, passamos por Goiânia, Brasília, a gente foi para vários estados, Rio de Janeiro, Florianópolis, região Nordeste, Norte, Nordeste. A gente fez muitos encontros nessas questões e discutindo a violência contra a criança. E aí, na época, a gente teve um evento em Manaus, na região, salvo engano, no Amapá. E a gente discutia exatamente, porque tinha naquele período muita discussão do tráfico de crianças que eram levados daqui para fora do país. E no encontro que a gente teve, inclusive, em Campo Grande, da FENACRIA, que veio parlamentares de todas as regiões do país, vieram para cá, que a gente fez, inclusive fizemos aqui na Assembleia. Quando a gente fez, a gente trouxe várias autoridades, inclusive para palestrar, temos membros de conselho tutelar, representantes de Ministério Público que trabalhavam em defesa da criança e do adolescente, e depois nós fomos com esse parlamentar, inclusive em Ponta Porã, para checar a fronteira ali, né, como a fronteira seca de travessia, questão de tráfico de criança, né, em nível de Brasil e Paraguai. Então a gente sempre teve essas bandeiras, discussões, e que a gente vem fomentando muito mais agora. Por quê? Porque com a pandemia, com o Covid, né, e que deixou inúmeras sequelas nas pessoas, não só sequelas de saúde, mas uma das maiores sequelas deixada hoje para as pessoas é uma sequela familiar. Por quê? Porque as pessoas ficaram reclusas, né? Marido, mulher, filhos, reclusos em casa, não podiam sair, nós não podíamos ir para a rua. E foi onde aumentou demais as violências dentro de casa. Por isso que aumentou o feminicídio, aumentou a agressão contra a mulher. Porque as pessoas, né? Contra idoso, porque as pessoas passaram a se conviver. As pessoas levantavam, saía cedo para trabalhar, ia, voltava, passava o dia trabalhando, chegava em casa cansado, tomava um banho, conversava alguma coisa e ia dormir, né? Mas nesse período da pandemia, não, as pessoas ficaram reclusas, então a convivência foi maior. E aí, obviamente, que os problemas surgem. Nessa convivência, as pessoas passaram a ter os seus problemas, e aí começou também, além de aumentar essa agressividade contra a mulher, aumentou muito contra a criança. Então, nós colocamos um foco, um radar muito grande em cima disso, levantando dados, inclusive nacional. Nós fizemos dados que hoje eu não trouxe aqui para vocês os números, mas nós tivemos a oportunidade, eu quanto presidente da Unali, junto com uma bancada de deputados estaduais, que representava a FENACRIA, nós tivemos a oportunidade de ir na Câmara Federal, por solicitação deles, inclusive, que sabia que a gente tinha feito todos esses levantamentos, esses dados a nível de Brasil, e a gente foi então levar na Câmara Federal para que pudesse legislar nesse sentido, que pudesse criar e fazer algo que realmente repercutisse em defesa da criança e do adolescente. Legal, é um reconhecimento do trabalho da FENACRIA, exatamente, né? Quase que uma outorga assim, de uma competência legislativa. A gente está chamando os especialistas no assunto para ajudar a gente a resolver essa questão legislativa. E por falar em questão legislativa, deputado, o Brasil tem uma tradição de instituir legislações símbolo, né? A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, tudo é assim, né? Código de Trânsito, a lei que criou o SUAS, a lei que criou o SUS. Nessa área a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é tido como uma legislação referência para o mundo, que comemora aí 35 anos. São 3 décadas e meia de muitos avanços e também de muitos aprendizados. A frente parlamentar, ela está planejando fazer algum evento, algum encontro em comemoração a esses 35 anos para lembrar da importância do Estatuto? Na verdade, o 35 ele fez ano passado, ele conclui agora 36 anos, né, nesse mês de junho próximo, e a gente vê com tudo o avanço que houve, porque o ECA ele foi muito bem elaborado, ele traz uma proteção muito grande para a criança, para o adolescente, e essa proteção é hoje que o Estado consegue dar através de todo um acompanhamento. A gente falava agora há pouco a respeito da assistente social, né, do que a assistente social pode fazer. Hoje, todas as casas de abrigo de criança, de adolescente, ela gira em torno da assistente social. Ela está na pasta da SAS. Campo Grande, por exemplo, nós temos um abrigo de crianças aqui que é referência, né? É uma casa com todos os aparatos, com muita qualidade. Na época que era ministra
Damares, hoje senadora Damares, ela veio a Campo Grande. Quando ela visitou aqui a casa e o abrigo de bebês e foi visitar, ela ficou impressionada. Ela falou, olha, eu nunca vi uma estrutura dessa, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Realmente era uma mansão que o município adotou, que foi lá, instalou todo um cuidado com tratamento, com acompanhamento médico, psicológico e todo um preparativo para poder recebê-los. E assim é feito não só com os bebês, com crianças, com adolescentes. Então nós temos todas as unidades hoje que fazem parte da SAS, que são as casas-abrigos, né, que que faz esse atendimento, que traz essa ligação muito forte. E aí, óbvio que nós acompanhamos isso. Quando a gente fica sabendo uma violência contra uma criança, a gente corre atrás para poder viabilizar, para correr atrás para saber a essência daquilo. E foi da forma que a gente foi criado, que a gente foi legislando. Hoje tem uma lei minha aqui no Mato Grosso do Sul, que foi aprovada aqui, e que hoje estão discutindo no Senado Federal. Uma lei para ser implantado como uma lei nacional, né, que, na verdade, quando eu estabeleci essa lei aqui no Mato Grosso do Sul, que dava atividades às crianças dentro das escolas, né, atividades delas de uma regra bem básica: sujou, limpa, quebrou, conserta, né, para a gente diminuir. Vocês lembram que Campo Grande entrou várias vezes no cenário, né, e Mato Grosso do Sul também, no cenário de violência nas escolas, de adolescentes brigando, tirando faca da mochila, agredindo, criança, docente agredindo os docentes, professores, diretores, secretário de escola, destruindo tudo. Então a gente criou uma lei. Na época foi muito polêmica aqui, porque essa lei começou em discussão dentro das escolas através do Ministério Público. Na época, o promotor de justiça, o Sérgio Harfuch, começou a discutir. Dourados, na época. E quando eu apresentei esta lei aqui, pegaram a cópia minha e criaram no Rio de Janeiro. E daí, para que tivesse alguém realmente que pudesse, como a minha, ficou aqui, veio toda uma oposição, sentou em cima e segurou quase um ano na Comissão de Constituição e Justiça a lei para ela tramitar, os estados avançaram e aprovaram rápido, uma lei que era iniciativa minha aqui na Assembleia. Aqui em Mato Grosso do Sul. Exatamente. E aí, para isso, eu dei uma denominação. Na época, eu nominei Sérgio Harfuch porque era o cara que discutia. Era o promotor que discutia isso com os pais, com as crianças nas escolas. Teve uma polêmica muito grande, a gente mudou o nome, mas hoje está lá no Senado, né? A ex-ministra e hoje senadora Damares está apresentando a lei do Proserve, que é um trabalho nesse sentido, de ser uma lei nacional com referência. Aí a pessoa fala, mas é pôr criança para trabalhar? Não é pôr criança para trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, eu era engraxate, eu trabalhava com 10 anos mensageiro de posto telefônico, 11 anos eu carregava pó de serra em serraria, e nunca me diminui nada, mas obviamente tem as pessoas, hoje tem o estatuto, tem o ECA e tudo mais, criança não pode, adolescente não pode trabalhar, mas não olham o que está acontecendo também com os adolescentes. A gente vê hoje muitos adolescentes cometendo delito, ele não pode trabalhar, mas ele pode roubar, matar, pode prostituir, um monte de, né, traficar, são usados inclusive como mulas para o tráfico, né, e tudo isso é um problema que vai surgindo no dia a dia, que a gente precisa muitas coisas discutir, rediscutir e ir revendo para poder acompanhar para e passo isso. Não é que eu defendo hoje que não, que tem que estar trabalhando criança ou adolescente tem que estar trabalhando, eu quero dizer que eu trabalhei quanto criança e quanto adolescente e não trouxe trauma algum na minha vida. Muito pelo contrário, eu conto isso com muito orgulho do que eu fiz. Mas nesse sentido, se você acompanhar, por exemplo, no Japão, quem limpa a escola, quem cuida da escola são os alunos, são as crianças. Eles que varrem, assumem essa responsabilidade. Eles que lavam tudo lá, porque é um ambiente que eles convivem. Aí aqui não. Aqui eu tinha imagem, inclusive quando eu fui discutir o projeto e apresentar, eu tinha imagem de criança entrando numa sala da direção da secretaria da escola, revoltado, e passou a mão, foi derrubando computador, notebook, derrubando tudo, pegou um armário de livro e puxou assim, derrubou por cima de um professor. Quer dizer, podia fazer tudo isso. E aí? Quem? É porque é público, você pode quebrar, pode destruir. Então, nesse sentido, que a gente começou a discutir leis, que a gente aprovou uma lei no Mato Grosso do Sul de atividades dentro das escolas. Atividades que, quebrou, chama o pai e fala, seu filho quebrou, precisa arrumar. Né? Senão o poder público não aguenta também. Sujou tudo, o que vai fazer de mal no contraturno? Mas vai expor a criança? Não, é no contraturno da aula dele, ele vai lá e limpa. Aprende a lavar, aprende a limpar, passar um pano. Afinal de contas, a gente não faz isso em casa? A gente também não ajuda em casa para fazer essas coisas?
as pessoas passaram a ter uma outra concepção, a cuidar mais, a preservar mais, a não destruir o que é público. E eu acho que se a gente pudesse hoje rediscutir algumas legislações, inclusive para adulto nesse sentido, a gente teria muitas mais coisas hoje resguardado do que destruído, como a gente vê hoje. As pessoas têm um sentimento, tudo que é público, eu que pago mesmo, é público, é dinheiro público, vou quebrar, vou destruir. E daqui a pouco colocam outro aí, né? Exatamente, a gente vê isso acontecendo. Então, é um sentimento que a gente tem. E aí você acaba buscando legislação, se rebuscando, criando leis para fazer realmente essas prevenções no sentido de estar cuidando disso. E é assim que a gente tem as bandeiras em defesa da criança e do adolescente, sempre resguardando dessa violência, que as crianças não sofram essa violência e que a gente possa cada vez mais estar protegendo elas, que são o lado mais sensível de toda uma situação. Ok, deputada, a gente está finalizando aqui o Por Dentro, mas antes a gente não pode deixar de falar aqui sobre os avanços da Rota Bioceânica. E com esse avanço, a gente tem toda uma preocupação com a questão da exploração sexual, principalmente em relação às crianças e adolescentes. Como que a frente ela vai trabalhar nisso? Janaína e Paula, a gente tem uma preocupação muito grande, porque obviamente que a rota ela promete um progresso muito grande para Mato Grosso do Sul, né? E por todo o trajeto dela, nossa, a gente discute, antigamente estava muito distante, isso está acontecendo, não vai acontecer, e agora está se aproximando muito de acontecer. As coisas estão indo a passos largos, a gente acredita que muito breve essa rota estará funcionando. Essa rota ela passa por 27 municípios em toda a sua trajetória, que hoje a nossa prefeita de Campo Grande, Adriane, é presidente desse conselho dos municípios, de toda a rota que passa por Paraguai, Argentina, o Chile, né? E ela também tem essa preocupação exatamente nesse sentido, que a gente já vem conversando com representantes desse país a questão dessa exploração sexual, né? E a gente sabe que no Mato Grosso do Sul não será diferente. A gente tem que estar com o radar muito antenado para isso, para estar cuidando, estar vendo, para que a gente cuide que não haja essa violência e principalmente a exploração sexual de criança e adolescente. Então, nesse sentido, nós vamos estar com o radar muito antenado, nós estamos programando para os próximos meses fazer um encontro aqui em Campo Grande. Olha só a novidade. Inclusive, a gente vai trazer os parlamentares de todo o Brasil para discutir isso também, nesse sentido de fazer esse enfrentamento e esse cuidado já com olhares voltados para a rota bioceânica. O que ela causa de grandes vantagens, mas o que ela pode trazer também de perigo para a gente, né? De poder ver essa exploração sexual, não somente contra a mulher ou adulto, mas também criança e adolescente, que é o nosso foco muito grande, a nossa defesa. Então, a gente está com o radar muito antenado nesse sentido. Muito bom saber isso, né? E muito bom também conhecer o trabalho em defesa lá no primeiro bloco, né, da assistência social, com o nosso coordenador das duas frentes, deputado Lídio Lopes, a quem a gente agradece a participação e deixa um comentário final, uma observação aqui nesse finalzinho de programa. Paulo e Janaína, eu me sinto às vezes realizado em poder fazer algumas coisas, trazer alguns avanços naquilo que a gente consegue. A gente se sente impotente quando você vê as coisas acontecendo e você não poder fazer nada, mas você se sente muito gratificado e para mim é gratificante poder legislar e criar algumas coisas que a gente consiga defender e ver o resultado disso quando a gente tem alguma bandeira e vê isso acontecendo. Então, a assistência social é uma bandeira muito forte minha. Às vezes as pessoas falam assim, mas o que isso vai te trazer retorno de política eleitoral? Você não vai discutir, né? Porque campanha você não discute só assistência social, as pessoas não estão focadas nisso, você precisa discutir outras áreas importantes, a área da economia, a área do Estado, que é o agro, a área de... Né? As pessoas se preocupam e acham que você tem que discutir muito nesse sentido. Eu, ao contrário, eu sou muito discutir as pessoas. Aquilo que a gente pode fazer para as pessoas, aquilo que a gente pode servir as pessoas. E sem preocupação com o retorno eleitoral, eu não tenho essa preocupação. Eu já advoguei muito, eu já atendi muito. Eu tenho... 2009, quando comecei como vereador, abri um centro de recuperação de dependentes químicos, o primeiro centro totalmente 100% gratuito em Campo Grande, que eu sempre banquei, eu e a Adriane, com os nossos salários, para poder atender
E eu nunca fui na casa de ninguém, nem de interno, nem ex-interno, nem dos seus familiares, para cobrar, falar, olha, agora eu sou político, vim aqui cobrar retorno, quero voto. Eu nunca fiz isso. Eu sempre fiz para as pessoas, sem esperar retorno. Se as pessoas entenderem, né, vão construir. Então, quando eu consigo fazer, eu me sinto realizado. E é por isso que eu sempre quero dizer, nós precisamos cada vez mais ter um sentimento humanitário, humanizado de uns para com os outros. A gente vê isso perdendo muito. A gente vê hoje uma frieza muito grande nas pessoas em todos os aspectos, né? E principalmente quando você vê hoje os absurdos acontecendo nas violências contra a mulher, contra criança, e você se sente impotente dentro de uma situação. É igual quando eu estou no centro de recuperação, Paulo, que eu consigo lá, através de toda a equipe, um trabalho que a gente tem, recuperar uma pessoa e reinseri-la no seio familiar e na sociedade. Não tem nada mais gratificante. Essa é a grande vitória, né? Essa é a grande vitória. Mas, ao mesmo tempo, você se sente impotente quando você interna uma pessoa que ela fica 30 dias e abandona, não quer mais permanecer, e depois você lê num jornal ou num veículo de comunicação que aquela pessoa foi assassinada numa boca de fumo em algum lugar. Aí você sente um sentimento de impotência, de deixar uma vida escapar pelos vãos dos dedos, né, que estava com você, mas que infelizmente não quis permanecer. Essa é a guerra que a gente tem, da vida contra a morte, e poder fazer realmente para uma sociedade. E é o que a gente pensa, uma sociedade mais justa, uma sociedade voltada em servir as pessoas. E eu falo que eu aqui, como parlamentar, eu tenho uma missão. Deus me deu a oportunidade, e a minha oportunidade é uma missão, minha missão de servir. Então, quero desejar que Deus continue guardando, abençoando a vida de vocês. Obrigado pela oportunidade, a vida de cada cidadão, cada cidadã sul-matogrossense, e que nós possamos sempre estender as mãos aos próximos, porque um dia ela pode estar estendida, precisando de ajuda, e alguém vai estender para nos ajudar. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade, porque juntos nós somos fortes, unidos imbatíveis, em Cristo, mais do que vencedores. Grande abraço. É isso Amém. aí, E agora eu amém. quero falar com você que acompanhou essa conversa até agora. Esperamos que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou, não é verdade, Janaína? Foi um bate-papo muito produtivo, viu, Paulo? E já agradecer vocês também e lembrá-los que vocês podem conferir esse programa e muitos outros aqui da nossa grade pelo TikTok, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo site da Assembleia. Tá aqui no GC para vocês conferirem, tá bom? Bom, fique com Deus e até o próximo programa. Até lá.